Luciana Sobral, designer de bolsas. Hoje eu vim ensinar para vocês este porta-documentos infantil, enfim, você pode usar aí para quem você quiser. Eu escolhi essa estampa linda. Esse porta-documentos, olha só, ele é com feixe de imã e por dentro ele tem dois bolsos transparentes com zíper pra gente colocar aí os documentos do nosso bebê, da nossa criança. Então vem comigo que eu vou ensinar vocês a fazer e vai ter PDF disponível para quem quiser aí por um valor super acessível, e ainda quem comprar vai ganhar a forma, o molde para fazer com zíper, com fechamento de zíper, tá bom? Então vamos lá, vou ensinar vocês. Viés, tá? Aqui nós vamos fazer o viés. Então eu escolhi esse rosa pink para fazermos o viés que nós vamos utilizar nesse projeto. E aí aqui nós vamos precisar de 2 botões de imã, 2 botões de imã completinho, tá? 2 carrinhos de zíper. E aí agora vamos lá. Plástico transparente. Nós precisaremos de 2, num tamanho de 25 por 16. Então, 2 plásticos transparentes no tamanho de 25 por 16. Se você comprar o nosso molde, você não vai, né? Você já vai ter prontinho aqui. Vamos ao próximo. Para esse projeto, esse não vai. 2 zíperes de 22 centímetros, mais ou menos, tá? 2. São 2 bolsinhos, correto? Esse aqui também a gente não vai usar. E aí, aqui, tecido para forro. Daqui a pouco eu venho com o tamanho. O TNT, um TNT estruturar e TNT, aí com uma gramatura mais grossinha. Aí vai depender do quanto você quer a sua peça mais rígida. Quanto mais rígida você quiser, maior a gramatura do TNT. E nós iremos fazer também neste projeto uma apelação. Então, além do TNT, nós vamos utilizar a manta acrílica, tá? A R2. E aqui o meu tecido principal, que será esse lindo aqui, ó, maravilhoso, né, gente? Esse tecido, ele é um brim, ele é um brim ou é um aquablock, semi-impermeável, tá? Não precisa ser, gente. Eu gostei muito da estampa, né? E como é um projeto infantil, né? Que é um porta-documentos, então eu achei que super combinou ali com a temática, tá? E aí, o tamanho desta peça, vamos lá. O tamanho dela, você vai precisar aí, se você não tiver o molde, né? Se você não quiser comprar o molde, você vai precisar aí de um retângulo de mais ou menos, peraí, gente, de mais ou menos 48 centímetros por 26,5. E aí é esse retângulo todinho. E aí a gente vai, eu coloquei aqui, ó, aí se você não tiver o projeto, você vai ter que aí dividir o meio. E aí o nosso meio ficou assim, ó. Deixa eu ver quantos centímetros aqui, ele é assim, né? Ele é assim. E os 2 bolsinhos ficam aqui, como eu mostrei na foto pra vocês. Então, você vai dividir o meio aí, na sua peça. Se você não tiver
o molde, se você for fazer o molde ainda, 19,5, tá? Então, aqui é o meio, porque aqui é a nossa aba, certo? Isso aqui é a nossa aba. Então, vamos lá? Vamos lá, nós vamos começar, deixa eu ver, nós vamos começar colando a manta no nosso tecido principal, para começar, para depois fazer o matelacê, correto? Vamos lá. Então, assim, uma dica importante, tá? Se você não quiser fazer o matelacê, ótimo, tudo bem, a peça vai ficar linda também, inclusive, viu? Mas se você for fazer o matelacê, corte o tecido com pelo menos 1 centímetro a mais do molde, ok? Pra no final não dar uma diferença, porque depois que a gente faz matelacê, dá um pouquinho de diferença, tá? No projeto, se a gente cortar rente, beleza? Então, eu já cortei aqui, ó, você vê que eu nem coloquei, nem arredondei, né? É um quadrado, que a gente vai fazer o matelacê. Então, você vê que eu nem cortei aqui, nem arredondei a peça, tá? Eu cortei um quadrado, um retângulo. E aí, depois que eu fizer o matelacê, eu vou refilar essa peça, beleza? Então, vamos lá. Passar ferro aqui, né? Então, tecido principal, a manta R2. E presta atenção no lado da cola, tá? Da manta R2, ela tem cola dos dois lados. Mas se for a R1, tem cola só de um lado. Você vai ver o lado mais brilhoso. Então, você pega... Vamos lá, então. Seguinte. Aqui, nós vamos desenhar ainda o matelacê, tá? Então, eu costumo riscar primeiro. Eu não vou direto pra máquina. Se você já tiver uma máquina aí que já faz o bordado, já faz o matelacê assim, tem umas que já faz, né? Que tem uns... tem umas réguas, enfim. Ótimo. Bem mais rápido pra você. Eu vou ter que fazer aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu matelacê e já eu vou riscar. Você pode fazer aí o desenho que você quiser e eu já volto aqui pra gente costurar. Uma dica importante: for riscar a sua peça, utilize algum giz específico para tecido que saia, tá? Com ferro ou com escovinha, alguma coisa, pra você não estragar a sua peça, correto? Então, eu risquei aqui, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui o riscadinho. E agora, nós vamos costurar isso. Já tá pronta a minha máquina aqui. Eu coloco no ponto número 4, número 3, na verdade. Utilizo o ponto número 3. Vamos lá, deixa eu arrumar essa máquina. Então, vamos lá. Retrocesso sempre no início e no final. Opa, já ia esquecendo de uma coisa. Não tem problema que eu iniciei. Só esse aqui que eu vou ter que desmanchar. Acontece, tá, gente? Acrescentem aí, gente, o TNT, tá? Embaixo, já aqui, ó, junto. Como ele não cola, eu costumo colocar alfinete mesmo, tá? Pra ele já... Você já percebe que dá uma boa... Já dá uma boa estruturação. Ai, meu Deus, eu esquecendo. Olha, ainda bem que eu lembrei no meio do caminho. Deixa eu
desmanchar esse. E vamos lá. Então, agora com o tende. Prontinho. Terminou aí o seu matelacê. Vamos refilar agora. Aconselho você, se não quiser comprar o molde, tudo bem, mas faça o seu aí com as medidas que eu passei lá no início do vídeo, pra ficar muito mais fácil nessa hora. Olha só, tá vendo? Eu cortei com mais ou menos 1 centímetro de diferença, olha só, tá vendo? Tá vendo como o tecido dá uma encurtada, depois do matelacê, tá bom? Então agora a gente vai refilar a nossa peça. Vai deixar aqui bem bonitinha, do tamanho do molde aqui, galerinha. Vou pegar uns pezinhos aqui. Se você tiver cortador de tecido, ótimo, gente. O meu cortador, ele está quebrado. Eu preciso fazer a aquisição de outro. Então, vou ter que fazer assim, tá? Eu tenho que... Ai, caramba. Eu tenho que... Eu risco e depois corto com a tesoura mesmo, gente. Mas o cortador... Ó, no nosso molde, ele tem a marcação dos botões, tá? Onde os botões vai para facilitar a nossa vida, tudo bem? Então, aqui, ó, prestem atenção. A parte que eu deixei aqui quadrada, você vai marcar na parte principal, que é a frente, tá? Que a peça vai ficar assim, né, ó. Ó, assim e assim, correto? Ela vai ficar assim. Então, tem que colocar botões aqui e botões aqui, que vai ser o forro, tá? Então, vamos fazer a marcação dos botões aqui pra gente já colocar os botões. Pra não esquecer os botões. Vamos lá. Vamos anotar aqui o meu lápis. 2. Isso. Marcamos os botões. Vamos pegar os nossos botões. Galerinha, aqui eu vou colocar a parte mais... Esse, tá vendo? Não sei se dá pra ver, eu vou colocar esse que é a parte mais grossinha. Só macho e fêmea. Macho e fêmea. Esse aqui eu vou pôr no lado do fogo. E esse na parte principal. Vamos lá. Então, eu faço assim, ó. Marquei já aqui, ó. Tá vendo a amarela aqui? Vou pegar um giz azul pra vocês verem. Acho que agora ficou melhor. Azul. Vou pegar aqui e vou fazer assim, vou marcar assim no tecido. E aí eu vou pegar o furador. Furador. Pode ser a ponta da tesoura, pode ser o cortador, que você tem que ter muito cuidado para não abrir muito. Eu gosto do furador porque ele... E prontinho. Aqui do outro lado, ganhe um pedaço de tecido para você não arranhar o botão, tá? Na sua mesa.
Aí você vai colocar a partezinha para prender o botão. Eu tenho martelinho, mas se você não tiver martelinho, pode vir com o bico da tesoura com cuidado, tá? Pronto, eu dobro pra dentro. Beleza? Aqui é interessante você colar uma fita branca, sabe? Aquela, tipo, pra proteger. Porém, eu estou sem, então vai ficar assim mesmo. É só pra deixar a peça um pouco mais, né? Pra não ficar aparecendo, principalmente se for muito fino. Mas não tem importância ficar sem. Vamos pro outro lado. Aqui. Marquei com o furador. Vermelho aqui. Isso. Olha que legal. Já está pronto. E agora a gente reserva esta parte e nós vamos para o forro. Vocês, tá? Então, vamos lá. Vou botar o molde aqui. Aqui já tá retinho. Eu vou fazer assim. Aqui, galera, eu não vou arredondar, vou cortar reto, tá? Só quando eu for, fica mais fácil pra costurar, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui. Sem cortador, as coisas ficam um pouco mais devagar. Mas tá ótimo. Aqui, se você quiser também cortar um pouquinho maior, você pode. Sim, coisa de meio centímetro, só por conta do matelaceio, por causa, pra não acontecer do forro ficar menor, tá? Mas não é obrigatório, mas é bom. E aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui, por isso que eu preciso que você marque, tá? Qual é o meio aqui, pra gente dividir o que é aba e o que é as duas partes de dentro, tá? Então, vamos lá. A gente coloca assim mais ou menos no meio. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Prontinho. Beleza? Pra gente colocar os nossos bolsinhos. E já marca aqui também onde vai ficar o botão. Tá? Vamos lá. Marquei o meio, né? Vai ser assim. E assim. Vamos lá. Agora, nós vamos separar ele um pouquinho aqui. A gente vai ter que cortar os viés. Porque pra gente colocar o viés pra gente pôr viés nos plásticos,
acabamento dos plásticos, tá? Então, vamos ter que colocar viés em um plástico dos dois lados e no outro só de um lado só. Vamos lá. Como eu vou fazer esse viés? Vou fazer este viés para o plástico. Quantos centímetros tem esse? 3 centímetros. Para o plástico, eu vou fazer a largura dessa régua, que é 3 centímetros de largura, para colocar no plástico, tá? Então, vou fazer assim. Ó, viés enviesado, tá? Pra gente ter que cortar no tecido. O tecido tá reto, a auréola, tecido reto, fio do tecido, né? Que é descer. Você atravessa a régua. Oxe, eu pesquisei outro dia com a Lucivânia, se eu não me engano. Nós pagamos 300 e poucos no colchão da Esther. Lembra da vez que eu tava procurando? Que 200 reais era um fininho assim, ó. Vamos lá. Já passei ferro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como foi que eu fiz, tá? Então, eu passei ferro primeiro aqui, né? Dobrando a peça no meio. E depois, primeiro passei no meio. Depois eu abri ela. E... olha só. Passei ferro. Não é que eu passo o ferro aqui, ó. Então, já dobrei aqui. Já passei ferro na metade. Agora, dobro as beirinhas. O meio como, né, já tá aqui marcado. Então, eu tenho o meio como referência, né? Por isso que é bom, por isso que a gente dobra no meio primeiro, tá? Por mais que a marcação agora, quando a gente passa o ferro, ela dá uma sumida. Meu ferro tá muito quente, queimando. Aí é um trabalhinho bem minucioso, tá? Fazer viés é meio chatinho, mas fica tão bonita a peça. Fica bem bonito. Vamos lá, rapidinho. E depois ainda tem o viés ao redor da peça. Vamos lá agora. Aqui a gente pega a nossa... Aí a gente aqui vai fazer o seguinte, esse é o plástico. Eu vou costurar direto, tá? Eu vou passar uma costura diretão. Eu costuro direto, eu não costuro de 2 vezes não. Já tá dobrado o viés, já tá feito. Então, eu encaixo aqui no plástico. Tá vendo, ó? Eu encaixo no plástico, na ponta do plástico, assim, ó, e vem, tá? Você vai passar viés no comprimento do plástico. Retrocesso no início e vai devagarinho
vai arrumando. Se não tiver prática, costura de 2 vezes. Costura um lado, depois o outro. Refila. E aí, nós temos um lado. E aí, esse aqui eu vou separar, ok? E aí, o outro plástico, a gente vai colocar dos 2 lados. Eu preciso fazer acabamento nesse dos 2 lados. Lembrando que para este aqui, pode ser um viés fino, tá? Para o acabamento desse plástico. Pode ser um viés do fino, que é de... Eu não sei na hora de comprar qual é o tamanho dele. Mas aqui eu cortei com 3 centímetros, tá? Pra ele ficar assim, bem fininho, assim. Aí ele fica mais delicado. Agora do outro lado. Retrocesso no início. Encaixa bonitinho o plástico. Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto aqui. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, encaixa plástico. Arruma direitinho. Já fiz o retrocesso lá no início. Arruma as dobras. Encaixa o plástico. Vai sempre arrumando. Pra não escapar. Finaliza com retrocesso. Ó, deu certinho. Então, esse é o dos 2 lados. Agora, nós vamos fazer a finalização do zíper, pra gente colocar o zíper aqui. Eita, belezinha, vai faltar viés. Vamos ter que fazer um pouquinho mais de viés. Aqui, você vai pegar um pedaço de tecido aqui, mais ou menos da largura aqui, vou precisar assim de viés. Vou precisar de mais viés, tá, gente? Ó, pedacinho mais da largura do zíper. Ai, Jesus. Ó, da largura do zíper. Eu vou... A largura do seu zíper, tá? Eu tô utilizando, então, o meu zíper tem 4 centímetros. Então, você vai pegar aí... 4 por 9, 4 por 10, tá? Tem que ser 2 pedacinhos. Porque são 2 zíperes. Que vai ficar um de um lado. Isso aqui é a finalização do zíper, tá? Então, vai ficar uma assim. E outra aqui. Vamos costurar? A gente costura um lado. Coloca o zíper, coloca o carrinho, né? Contando mais. Vamos lá, gente. Então, vamos costurar. Eu peguei aqui um quadradinho, tá? Um quadradinho aí de 4 por 4, mais ou menos. Vai costurar aqui. Faz isso nos 2 zíperes de um lado.
e depois rebate a costura. Eu vou passar o rosa primeiro mesmo. Tá bonito. Agora, você vai colocar o carrinho antes de você fazer o outro lado. Pronto, aí agora a gente vem do outro lado aqui. Opa, isso aqui ficou torto. Cuidado, tá? Pra não deixar torto, tá, gente? Entradinha do zíper. Do outro lado agora. Rebate também, já esquecendo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar agora este zíper no nosso plastiquinho. Então, aqui vai ficar um lado com esse. Aí, ó, gente, deixa bem da largura do zíper, tá? Se caso tenha ficado um pouquinho mais largo e tudo. Deixa bem da largura do zíper, tá? Aqui, ó, não deixa, por exemplo, ó, passar, tá vendo que tá passando aqui, ó? Bota bem rente o viés pra ficar um acabamento bem bonito, tá, gente? Tá? Então, vamos lá. Olha só. Plástico bem rente, tá vendo, ó? Pra não ficar vendo aqui a beirinha, tá vendo que aqui, ó, não quero isso. Eu quero bem, tá vendo? Fica bem bonito. Bem acabado. E passa uma costura, vai arrumando. Passa o zíper pra lá e continua. Depois você refila aqui o zíper, depois a gente refila, tá? Então, olha só que lindeza que ficou. Então, aqui já tá pronto um plastiquinho. Agora, vamos para o outro plastiquinho, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Oi. Acho que esse plástico ficou um pouco maior. Que estranho, será que eu peguei o zíper errado? Prontinho, esse já ficou bem certinho, não tem problema. Olha, eu acho que eu peguei um outro zíper que tava na mesa. Ele era mais curtinho. Agora, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de mais viés pra gente fazer o acabamento aqui, ó, porque isso aqui vai ficar à mostra. Então, a gente vai precisar de mais viés pra parte do zíper. Pega aqui o viés, encaixa o viés aqui, ó. E
costura. Pra deixar um acabamento no zíper, pro zíper não ficar, né, sem acabamento. Vai ficar uma peça bem bonita, bem perfeita. Vai ajeitando. Eu já sou um pouco experiente, então eu passo o viés de uma vez só. Se você não é, pode costurar de 2 vezes. E prontinho. Prontinho. Agora, nós vamos pegar o nosso forro, né? Que nós deixamos aqui. Daqui a pouco a gente vai cortar o viés para nossa peça completa. Agora, peraí que eu vou mudar a posição da máquina. Então, vamos lá, aqui. Estou aqui, peraí. Estou aqui com as minhas 2 peças, que são os meus 2 bolsos. E aqui o meu forro. Nós vamos agora costurar estes bolsos no forro. Pega a parte da frente, lembra as marcações? Então, o que você vai fazer? Esta parte aqui, que o bolso que está sem o viés, do outro lado, você vai colocar na parte quadrada, no fundo da... Peraí que tem... Olha só. Tá? E ó, queria uma escapadinha, mas não tem problema. Olha só como dá certinho, gente, certinho. Na marcação do meio, tá? Então, dá certinho. Você vai pegar essa marcação do meio aqui e vai encostar. Aqui tá marcado bem no meio. Então, você vai encostar. Aí, você fez isso aqui, você já vai vir na máquina aqui, tá? É legal você colocar aí alguma coisa pra prender de um lado e do outro, tá? Uns prendedorzinhos. Eu utilizo isso aqui, tem esses aqui. Esses aqui são bem pequenininhos pra bolsa. Isso aqui, pronto. Agora a gente vai costurar. Já costura porque é plástico, sai muito fácil do lugar, tá? Já costura aí pra deixar a sua peça certinha no lugar. Isso que é importante você marcar o meio, porque ela fica retinha. E aí você já refila no forro inteiro, tá? O seu bolso. E agora o outro lado. A gente só vai refilar quando colocarmos na peça principal, tá? Do outro lado, aqui a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Aqui você escolhe, tá, gente? Eu preferi os 2 bolsos deste lado, os 2 zíperes. Mas você pode deixar assim, entendeu? Zíper é aqui, tá? Tanto faz. Prende aí com o seu prendedor. Você pode colocar alfinete também, viu, gente? Se você vê que que o tecido está escapando, pode colocar alfinete. Vai ficar um furinho no plástico, mas não tem importância não. Prontinho. Feito isso, nós vamos colocar agora o nosso botão. Vamos colocar o nosso botão. E aí, o nosso botão... Aqui, eu coloco o nosso botão aqui. Tá gravando, né? Pelo amor de Deus. Marca aqui. Marca aqui. Marca aqui.
e marca aqui. Aqui o tecido é fino, então você vai pegar aí o seu desmanchador. Ó. Vai dobrar aí no meio da marcação aí, ó. Vai só fazer um piquezinho assim, ó. E vai cortar. Meu desmanchador tá cego já. Pronto. Deixa eu fazer do outro lado já. Gente, faz um furinho aí, tá? Que o tecido é fino, o furador não vai ser muito viável. Mas o meu fluxo... Eita, bicho tá cego. Aqui, o que eu aconselho vocês? A pegar um pedaço de tecido mais grosso. Olha, eu vou colocar até a beirinha da espuma. Pra você reforçar, tá? Ó. Tá vendo aí como eu faço? Reforçar, tá? Porque o tecido é fino. E aí, você vem aqui. Cadê você, achei? Isso, prontinho. Agora, a hora da verdade. O que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui, colocar aqui. Olha, nós vamos costurar a peça, né, no nosso forro. Ai, que legal. Tá? E aí você põe... Aí você coloca alfinete, muito alfinete, tá bom? Alfinete, pra ela não sair do lugar, senão vai ficar torto. Meu Deus do céu. E aí você vai passar uma costura de segurança. Vai costura todinho ele em volta. Você pode até aumentar um pouco o ponto, tá? Porque isso aqui é uma costura de segurança. Que deu certo, tá? Ele ficou meio repuxando, assim, eu imaginei que fosse ficar meio repuxando assim de início. Depois ele vai acostumando. Sabe o que você pode colocar aqui também, que fica legal, acho que é mais fácil, eu acho que sai mais barato? Crepe. Vou colocar crepe aqui assim, tá? Na mesma marcação dos botões, né? Mesma marcação dos botões, só que crepe. Esse negócio, ele tem que, gente, vocês têm que dobrar bem aqui, ó. Pronto, acho que agora sim. Entendeu? Agora sim. É isso. E agora a gente vai fazer o acabamento do viés. Vamos cortar mais viés. Esse tem um porém. Tem que ser um viés mais largo. Então, eu preciso de uma faixa de 5 centímetros. Uma régua mais larga que eu tenho. Então, 5 centímetros por mais ou menos, assim, tem que ter 1,5 metro de viés, tá? Pra fazer ao redor todinho desta peça. Vamos lá. Vamos lá. Aberto, do viés aberto, costurando 2 vezes, tá? Então, vamos lá. E ela fica assim, olha só. Você vai costurar. Corta, né?
Deixa reto aqui no início, na ponta. Dobra a ponta, tá? O início. Quando você costura aberto. Você vai costurar aberto, dobra a ponta. E, ó, ele tá aberto. Você vai passar um pé de máquina aqui, ó. Ele todinho, tá? Então, vamos lá. Bom, já estou finalizando aqui, ó, já é o finzinho, você corta e passa, ultrapassa, tá vendo aqui onde eu dobrei? Ultrapassa aí pra fazer um acabamento bonito e dá um retrocesso lá na frente. Pronto. Então, essa é a maneira costurando 2 vezes o viés. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, como aqui não é arredondado, a gente vai tirar esse bico, tá? E aí, pra ficar mais bonito aqui, aí a gente vira assim, né? E outra coisa, eu nem passei ferro. Não passei ferro, mas ela vai ficar... Ai, caramba, pra vocês. E aí aqui, ó, olha só, aqui. Aí, a gente vai pegar, né? Tem o meio aqui, né, que eu dobrei, eu passei ferro no meio só, tá? E vai vir aqui. E aí, vai passar outra costura, entendeu? Aqui. Então, ele tá aberto, todo aberto, né? Quando você compra, ele vem já marcadinho aqui, ó. E aí, você só vai, tchum, e vai costurar aqui, tá? Cuidado aí pra não, de 2 vezes, pra não puxar muito pra cá, e aí aqui acabar aparecendo a costura. Então, você deixa a marcaçãozinha do meio aqui, ó, bem no meinho mesmo. Tá? É um pouco difícil, mas vai ficar uma peça mais bonita. Vamos lá. Vamos fazer, a gente dobra aqui, e está pronto a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. E é o nosso porta-documentos com botão de ímã. E aí, pra quem comprar o nosso molde, vai receber também a forma de fazer com o zíper, fechamento com o zíper, que também fica muito lindo. E é isso, gente. Tchau, até a próxima.